O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília trazem novamente para entrevistar o jornalista e ativista latino-americano, diretor da Telesul em Brasília, Beto Almeida. Beto Almeida acaba de regressar de Cuba, onde participou da reunião da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a qual participaram os 33 membros latino-americanos, os presidentes, dos países latino-americanos, à exceção dos Estados Unidos e do Canadá. Beto Almeida, eu gostaria de propor a você, que nós debatêssemos, quer dizer, iniciássemos esta entrevista com um tema que está sendo colocado presentemente, pelos setores alternativos da imprensa latino-americana e até mundial, que é o jornalismo da integração, Eu acho que é importante porque esse tema, e a própria integração, ela está sendo muito escanteada pela mídia internacional e, sobretudo, a mídia nacional de cada país, Então, eu gostaria de perguntar a você como é que está sendo desenvolvido esse tema, Como é que se quer ressaltar, se quer realmente colocar isso no debate? Bom, Leite, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de novamente estar aqui no Café na Política e a nossa saudação aos telespectadores do seu programa, que tem já uma cultura e toda uma trajetória construída com uma visão de comunicação que realmente é indispensável, aprofundando os temas, como esse tema que você coloca em pauta, Basta dizer o seguinte: é tão necessária uma comunicação integrativa, um jornalismo de integração, que o presidente Obama lançou uma declaração oficial da Casa Branca deplorando as decisões da CELAC. Você imagina a que grau chegamos? A CELAC se propõe a uma unidade regional de 33 países, sem os Estados Unidos e o Canadá, porque os Estados Unidos e o Canadá sempre foram contra a integração e manipulavam a OEA para que os países peleassem entre si e não se coordenassem, não cooperassem. A OEA, que tem a Organização dos Estados Americanos, que tem sede em Washington. Que tem sede em Washington. Perto da Casa Branca. Que é manipulada pela Casa Branca. Então sempre foi apoiadora dos golpes de Estado, apoiou o bloqueio contra Cuba, apoiou a invasão da Guatemala, apoiou a invasão da República Dominicana. Quer dizer, a OEA é um antitesouro de democracias, é um regime, é uma instituição muito vinculada a noções intervencionistas imperiais. E a CELAC veio justamente para substituir a OEA. Tem uma filosofia, na sua origem, completamente contra a OEA, porque a CELAC se propõe a uma cooperação de fato. E veja que entre os países. Entre os países. Membros, E a realização dessa segunda cumbre, aliás, foi a terceira cumbre da CELAC em Cuba, porque a primeira foi na Venezuela, onde ela nasceu, depois teve uma reunião no Chile, Agora foi a segunda cumbre. E estava sendo presidida por Cuba, Isso já é um fato notável, porque a reunião se deu em Cuba, o país que era excluído pelos Estados Unidos de qualquer articulação. E foi expulsa dos Estados Foi Unidos. Expulsa da OEA. Da OEA em 1962. E sofre um bloqueio há 50 e tantos anos, dos Estados Unidos. Um bloqueio que se estende, por exemplo, a criar obstáculos para que Cuba tenha acesso, por exemplo, a créditos do sistema financeiro internacional. Então, primeiro, essa simbologia. Segundo, o seguinte: aquilo que se faz hoje de integração não é divulgado, mas é divulgado
um discurso do Obama deplorando as iniciativas integradoras dos países. Você imagina onde estamos chegando. Na verdade, se você for medir a centimetragem, né, das notícias nos jornais e na televisão e no rádio, você vai verificar o seguinte, que a declaração contra do Obama ocupou todo o noticiário para explicar algo que não existia, porque não foi divulgado, não né, tinha que era sido divulgado. A reunião da CELAC, que Exatamente. foi de grandes Exatamente. proporções, né? Essa mídia comercial não divulgou, né, corretamente, objetivamente, as decisões da CELAC. Você imagina que, sob a presidência de Cuba, a prioridade da CELAC era a redução da pobreza na América Latina e Caribe. E essa redução da pobreza, segundo organismos como a CEPAL, né, como a OIT, né, ela tem sido alcançada. Há uma redução, não há uma ampliação. Quer dizer, o desemprego está aumentando lá na Europa, né, perda de direitos sociais. Aqui tem havido aumento do salário mínimo em vários países, Equador, Venezuela, aumento da taxa de emprego no Brasil, na Argentina, né? Então, e além disso têm sido criados sim instrumentos que favorecem a cooperação. Não é só retórica, ou seja, esses 33 países não se reúnem apenas para dizer assim, eu gostaria, não. Eles estão realizando processos de coordenação, de cooperação nas áreas de educação, nas áreas de saúde. Por exemplo, a presença de médicos cubanos e vacinas cubanas em vários desses países, de professores cubanos em vários desses países, a redução da mortalidade infantil, a redução do analfabetismo na Venezuela, a erradicação, melhor dizendo, do analfabetismo na Venezuela, no Equador e na Bolívia. Foi erradicado o analfabetismo em 3 países, segundo a Unesco. Então, quer dizer, não é apenas um encontro para... E essa cooperação Agora, de Beto, Estados está ampliando-se. Eu gostaria de pedir atenção também dos nossos telespectadores e internautas para o fato de que entre esses 3 presidentes não estão só os presidentes progressistas, que são hoje a maioria na América Latina, né? Mas são presidentes também de centro-direita, claro, e inclusive com fortes vínculos, claro, com os Estados Unidos, como é o caso da Colômbia, do México, né? Claro. O presidente do México foi até recebido pelo Fidel Castro. Sim. Né? E diz que quer retomar as boas relações do passado, então, entre Cuba e México. Pois é, qual foi o clima que você percebeu ali presente, né, naquela reunião, né, que estava não só os presidentes, como estavam seus chanceleres e seus assessores principais? Um clima de muito acordo, muita harmonia. Até havia surpresa, porque não haviam grandes polêmicas, grandes desavenças. Apenas discussões normais de declarações, né, das propostas. Mas em torno da declaração final, que enfatiza a necessidade de avançar na integração, houve unidade. Quer dizer, a CELAC foi criada para isso. Isso é importante. Por exemplo, todos os países, estão ali os 33 países, que já no passado tinham sido a favor do bloqueio a Cuba, todos eles se manifestaram contra o bloqueio a Cuba. Há uma unidade, né? Mesmo em países, como você citava, os governos, né, da Colômbia, do Chile, o que está atualmente, né, o do México, que tem uma linha política um pouco mais de inclinação para relações com os Estados Unidos, eles não são contra o trabalho para avançar na consolidação da CELAC. Pelo contrário, mesmo o presidente, para dar um exemplo concreto, o presidente da Colômbia, pode-se dizer que é um presidente conservador, mas é um presidente que tem avançado nas discussões para encontrar uma saída pacífica, tem se relacionado com as Farc, tem um diálogo com as Farc, diálogo para a paz. E esses diálogos estão sendo sediados em Cuba? São sediados em Cuba. Então, quer dizer, primeiro a reunião da CELAC enfatiza para o mundo o papel de Cuba. Papel de Cuba. Que talvez seja um dos poucos países que tenha, por exemplo, condição de, ao mesmo tempo, fazer iniciativas para a paz, como essa do governo da Colômbia e as Farc, né? Como também de prover o mundo ou de vacinas, ou de professores, ou de médicos, né? Como estão vendo aqui, inclusive vem para o Brasil mais
5 mil médicos, pelo que se sabe, então vão ser 11 mil médicos. Então a CELAC não é informada, não é comunicada, não é noticiada no tamanho que ela merece. Por isso é necessário um jornalismo de integração, porque essa sonegação é para dizer o seguinte, o recado é, esse papo de integração não dá certo, vamos trabalhar em cada um por si. E o mundo é cooperativo, solidário, tem que ser. Os impérios Deveria sempre, ser. né, eles trabalharam para dividir, né, os subordinados, né, no caso os países, né, da América Latina, né, isso aconteceu com Roma no passado, com os países que eles dominavam. E a gente até entende que a pessoa que estuda um pouco, né, de política sabe que isso realmente é a orientação, né. Bom, mas de qualquer maneira, nada impede que a gente se una, né, e se imponha, inclusive como um bloco, né, porque a CELAC, a partir, né, dessas reuniões assim, eles vão acabar se transformando num bloco. Tanto é que a primeira atitude nessa reunião da CELAC, nessa cúpula, né, reunindo os 33 presidentes, a primeira decisão, assim, digamos, comercial ou econômica foi uma aproximação com a China. Sim. Né? Que a China já existe, né? A presença da China já é muito forte, né? Nesses países latino-americanos todos, fazendo ferrovias, fazendo metrô, fazendo ônibus, né? Você chega, por exemplo, em Cuba, você chega na Venezuela e em outros países, a maioria dos ônibus são fabricados, né, na China. Sim, bom, verdade. E aí, então, além da CELAC, né, Cuba também proporcionou uma festa particular que foi a inauguração do Porto de Mariel, né, que é a primeira etapa desse porto, que é um porto de grandes proporções, né, para navios, né, de grande calado e tal. E esse porto foi financiado, né, pelo BNDES do Brasil, né, com dinheiro brasileiro. A grande parte, não foi tudo, né? Parece que foi uns 70%. Mas, de qualquer maneira, isso também deu margem, né, a muitas críticas, sobretudo, né, por parte da mídia. Mas a gente entende também pelo seguinte, porque a mídia ela é financiada pelas grandes empresas que tinham, antes dessa integração, eles tinham, né, o privilégio, tinham a prioridade para esses negócios, e agora eles estão perdendo esses negócios para firmas brasileiras. Que inclusive, como você até falou, Beto, num dos seus artigos para o café, que eu chamo a atenção, peço a atenção do nosso público, né? E você explica justamente que esse financiamento trouxe para o Brasil não só investimentos para várias empresas, né? Empresas nossas, parece que foram 400 empresas. 400 empresas envolvidas. Como também criou 156 mil empregos. Exatamente. Né? Esse é um tema muito didático, né? Porque os setores oposicionistas aqui ao governo Dilma fizeram um discurso completamente incompreensível, né? Porque se eles são favoráveis, já que ninguém pode ser, em tese, representante do encurtamento, da diminuição da produção e da economia, se eles são favoráveis à expansão da economia, o Porto de Mariel expande a economia brasileira. Expande como? Porque os bens e serviços, né, são contratados aqui, são comprados aqui, as máquinas são compradas aqui, gera empregos aqui, gera renda para cá. Né? Beto, isso movimenta e fortalece a economia brasileira. Mas isso não cria, é isso que faltou aos setores oposicionistas compreender, porque eles não podem ser contra o crescimento da economia brasileira, porque é suicídio isso. E é isso que explica, em certa medida, as boas taxas de emprego que há no Brasil, quase pleno emprego, se olharmos em determinada metodologia. Nós temos um problema de tempo, que a gente tem que fazer o intervalo, né? Perfeito. Mas nós vamos voltar para que você desenvolva bastante esse tema do Porto de Mariel, okay, e o que ele representa, né? Em termos de integração. Integração dizendo no sentido de maior intercâmbio, maiores trocas comerciais e econômicas e às vezes até de moeda, né? Que exatamente, seria um estágio superior. Voltamos dentro de alguns instantes. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho.
das políticas de Chaves, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantém longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Cafénapolitica.com.br volta neste segundo bloco com a entrevista com o jornalista brasileiro Beto Almeida, que esteve participando da reunião da CELAC em Cuba. Então, Beto, nós estávamos comentando da importância, desse porto de Mariel, de Cuba, como um elemento assim integrador e exemplo do que está produzindo essa integração, que é o aumento do intercâmbio comercial, econômico, cultural, comercial, e que já gerou algumas coisas assim práticas. Por exemplo, a diminuição do impacto da crise financeira de 2008. Por quê? Porque antes nós éramos muito dependentes e atrelados à economia das grandes potências, não? Então as grandes potências, Estados Unidos, França, tinham um problema, uma coisa qualquer, repercutia imediatamente na gente. E aí essa crise foi aos poucos sendo diminuída, quer dizer, seu impacto foi diminuído, e a ponto de não atingir, por exemplo, a nossa formação de emprego, que hoje é uma das menores do mundo, inclusive se compararmos com os 60% de desemprego que tem entre os jovens lá da Espanha, por exemplo, da Grécia e Portugal. Tragédia. Então, esse Porto de Mariel, o que é que ele vai representar mesmo para a integração, para deslanchar esse processo de integracionista? Interessante, Leite, que sobre o Porto de Mariel houve incompreensões à esquerda e à direita. A direita tentou fazer uma crítica, no sentido de, que o Brasil tem que botar dinheiro lá longe, como se houvesse uma doação. Ou seja, há um empréstimo, bancos de fomento são feitos para isso, para emprestar, são financiamentos que são pagos, mediante regras claras do mercado. Isso sempre foi assim em qualquer governo. O que ocorre aqui no caso é que aquela frase do Lula, só podemos crescer se crescer todos juntos, senão nós vamos aumentar as assimetrias, os abismos. E nesse sentido é que há a incompreensão da direita mais parecida com propaganda política, porque não se trata de desperdiçar dinheiro em Cuba, se trata de levar bens e produtos brasileiros para lá, contratados na produção brasileira aqui, gerando emprego aqui, gerando renda aqui no Brasil. Depois, esse porto vai dinamizar as forças produtivas de um país como Cuba, que estava cercado, fora do contexto internacional, pelo bloqueio provocado pelos Estados Unidos, e na medida que Cuba dinamiza suas forças produtivas, o que se irradia por todo o Caribe, toda aquela região vai ter uma participação mais dinamizada na economia internacional, especialmente latino-americana, na qual o Brasil é protagonista. Então, aí vem a incompreensão da esquerda. Falamos da direita. A da esquerda é a seguinte: não será subimperialismo? Porque vai a Odebrecht, os produtos brasileiros e tal. A pergunta que se deve colocar é o seguinte: Cuba poderia fazer essa obra desse porte? Tinha capital e engenharia nacional para fazer isso? Não tem. Tem acesso a financiamentos internacionais? Não tem. Alguma empresa como a Halliburton,
que ocupou o Iraque, e depois a Líbia, depois das tropas americanas, teria interesse em construir o Porto de Mariel? Absolutamente absurda a tese. Teria, mas a um custo da queda do regime, né? Só se ocupasse. Todo o programa social. Só se destruísse a Revolução Cubana. Não, né? o próprio então, país. não quer né? o próprio país. Como fizeram com o Iraque. Fizesse uma colônia, né? Como fizeram com o Iraque na Líbia. Então, quer dizer, são hipóteses completamente... E aquilo que o Brasil já teve no passado, que era a Portobras, não tem mais, que seria uma empresa estatal construtora de portos. O Brasil não tem. Então, o Brasil, com financiamento de um banco criado por Getúlio Vargas, veja a unidade na linha do tempo da história. Getúlio Vargas... O fio da história. O fio da história. Getúlio Vargas, lá atrás, nós sabemos quanto Getúlio era favorável à integração latino-americana. Ele propôs e realizou uma auditoria da dívida externa brasileira no seu tempo, com repercussões e coordenação com 7 outros países latino-americanos. Dizia que aquilo tinha que ser uma integração latino-americana pela soberania financeira. Getúlio Vargas. E é esse mesmo banco criado, essa ferramenta criada por Getúlio Vargas, que passou por várias linhas, que Lula recuperou a sua noção original, né? Porque a expansão da base produtiva para a América Latina favorece a todos de conjunto. Não é só o Porto de Mariel. Veja a linha de transmissão que o BNDES também financiou, o Brasil financiou, ligando Foz do Iguaçu a Assunção. O Paraguai é sócio proprietário de uma das maiores hidrelétricas do mundo e falta luz em Assunção. Com o linhão de transmissão financiado pelo Brasil, que a oposição criticou, vão, através dos linhões, dessa linha de transmissão, os produtos brasileiros geram emprego no Brasil e aumenta a capacidade do Paraguai se tornar um país industrializado, que é o que vai passar a ocorrer também com Cuba. Cuba que tem grande desenvolvimento na linha de biotecnologia, outras questões desse tipo, além dos seus indicadores sociais, mas mais do que isso, Cuba sai de um isolamento que estava colocado. Então, toda aquela região do Caribe, imagine, Leite, você citou aí a China, que fez um acordo com a CELAC. Ao invés de você fazer várias viagens da China para vários países do Caribe, da América Latina, você faz uma grande viagem, aporta-se em Mariel e daí se desovam os produtos, até porque junto a Mariel haverá uma zona econômica especial, onde se instalarão empresas chinesas e brasileiras. Já se fala numa fábrica de vidros, já se fala inclusive na Odebrecht, numa planta para produzir energia da biomassa lá em Mariel, cerca de Mariel. Então, você vê aí que você sem querer se tocou no nó ou no nervo da questão, que é justamente os interesses contrariados, né, comerciais, inclusive, né, essas grandes multinacionais, né, habituadas a terem prioridade absoluta sobre tudo, né, em troca praticamente de nada, a anunciar a sua dominação. E agora ela está sendo ocupada, essa área, esse espaço todo que era das multinacionais, que são, na verdade, a grande patrocinadora da mídia, né, dos meios de comunicação. E agora, como é que vai ficar? Né? Eles vão ter prejuízos tremendos e daí a gritaria. É verdade, né? É verdade. É importante que a gente também, não sei se você concorda comigo, a gente tem essa noção, né, do porquê das coisas, né? A mídia não fala mal por ser ruim, né, por ser maledicente. Ela fala mal porque está sendo contrariada nos seus interesses, né? Ela faz jornalismo de desintegração. Pois é. A integração não favorece aos setores que pretendem manter o Brasil e a América Latina como subserviente. A integração ajuda esses países a se articularem com a China, com os BRICS e com outros países em outras bases. Você imagina que agora, alguém me perguntava numa entrevista recente, o primeiro descarregamento de cargas que se fez lá em Mariel foi de produtos agrícolas, creio que frango. Ora, isso ajuda ou não? É porque alguém quis sinalizar que eram produtos primários. Ora, isso é agroindústria. Primeiro, né, o Brasil tem uma capacidade de produção nessa área de agroindústria notável. Não dá para esquecer isso, não dá para ignorar. Isso gera empregos aqui dentro.
Agora, você não pode exigir que países com uma assimetria enorme possam dar um salto no seu nível de industrialização de uma hora para outra. Querer que Cuba, por exemplo, que ficou cercada durante tantos anos, que ajudou a libertar Angola, ajudou a derrotar o apartheid, que ajudou a derrotar o analfabetismo em vários países do mundo, de repente também tem a capacidade, recursos, tecnologia suficiente para criar uma obra desse porte. Mas o Brasil tem. O Brasil tem essa possibilidade, tem capacidade de engenharia nacional, tem recursos para isso e vai ser beneficiado no seu conjunto. Quer dizer, a redução das assimetrias beneficia o processo da integração, fortalece a economia latino-americana. Então você vai ter geração de empregos não só em Cuba, mas a circulação de mercadorias, a implantação de produção ali cerca de Mariel vai movimentar toda a economia do Caribe. Ô Beto, eu gostaria de voltar um pouco ao tema que tem sido muito caro para você ultimamente, que é o jornalismo da desintegração frente ao jornalismo da integração. Daria para você explicar um pouquinho mais para os nossos telespectadores e internautas? Por exemplo, alguns exemplos muito claros, né? Fala-se que, pelo noticiário do jornalismo econômico brasileiro, que os conflitos entre o Brasil e a Argentina só estariam se aprofundando. Na verdade, nos últimos anos, houve uma multiplicação da cooperação entre os dois países. Não só uma elevação, ampliação do nível comercial, com diferenças, evidentemente, em determinados setores, porque aí são empresas que às vezes competem com certos ramos, mas o comércio se multiplicou. O comércio entre Brasil e Venezuela, por exemplo, se multiplicou por 6, mas o volume de informação reduziu. Só há uma informação acerca da Venezuela de que haveria um caos, mas não se fala, por exemplo, que a Venezuela paga um dos maiores salários mínimos da América Latina, só suplantado pelo do Equador hoje, que não tem mais analfabeto, né, que reduziu a pobreza, que está conquistando as metas do milênios, né, Venezuela, o Equador e tal. Isso é reconhecimento pela ONU. Então, quer dizer, o jornalismo da desintegração é criar uma noção de que essa ideia, primeiro, seria utópica, impossível. Depois, dizer que a cooperação é impossível porque a regra do jogo é a competição. A competição comercial, ela se dá na medida em que os países, digamos, podem planejar a ocupação de mercados em favor de trocas mútuas, não é isso? É claro que, por exemplo, entre Brasil e Cuba, Cuba está fornecendo ao Brasil serviços, né, qualificados, não só 11 mil médicos, não é sopa você pegar por aí. As vacinas que Brasil e Cuba estão produzindo, 2 laboratórios estatais, o Biomanguinhos e o Instituto Finlay de Cuba, para, em grande escala, produzir para a África. Cuba é muito avançado em biotecnologia e o Brasil tem capacidade de escala na produção de vacinas. Os dois unidos estão salvando milhões de vidas na África. Não, e tem mais a pedido da Organização Mundial da Saúde. Tem mais o seguinte, se você fosse pagar essas vacinas, por exemplo, por uma multinacional... Então, né? Imagina, nesse caso dessa vacina, o preço é 90% mais barato do que o preço das multinacionais. 90%, Leite. Quer dizer... Isso e gera emprego aqui, desenvolve a tecnologia aqui, claro, e isso é integração. Agora, onde está a notícia desse... Será que não é importante salvar vidas na África? Será que não é importante reduzir a zero o analfabetismo com a cooperação com outros países? Pois é. Isso não é notícia? Para o jornalismo da desintegração não é notícia. O jornalismo da desintegração é importante quando se lança um perfume em Paris, aí é grande notícia. Beto, salvar vidas não é notícia. Só para a gente terminar, eu me lembro que essa história de integração, desintegração e tudo, o Lula gosta muito de dizer o seguinte, assim, olha, você esqueça que a mídia, né, vai falar contra a gente, vai falar contra a integração, vai falar contra o nosso progresso, vai falar contra os nossos intercâmbios. Então vamos fazer a nossa mídia. Como é que fazer a nossa mídia? Ele mesmo responde, vamos atacar de internet.
que você acha disso? Nós temos só 2 ou 3 minutos para terminar essa entrevista, né? Eu gostaria de uma pequena digressão sobre esse tema. Olha, é parcial, né? Quando ele diz vamos fazer a nossa mídia, é verdade, como um princípio. Mas isso se inclui você permitir que as informações cheguem a todo o povo. Em escala, e né? pela internet não chega. Essa é a verdade. Então, quer dizer, você tem que fazer, como estão sendo feitos jornais populares e públicos na Argentina, no Equador, na Bolívia, na Venezuela, inclusive jornais gratuitos, de distribuição gratuita, para chegar. Veja aqui mesmo, as empresas estão fazendo jornais como o Metro, né? Aqui em Brasília. Distribuição massiva. Quer dizer, por que as forças progressistas que conseguem eleger por 3 vezes um presidente da República não têm a capacidade igual de fazer um jornalismo impresso e online? Digital é internet e impresso. Porque o impresso vai chegar onde a internet não chega. Você sabe que a banda larga é larga e lenta no Brasil. E cara, larga, lenta e cara, né? Então, quer dizer, ainda não temos, porque a Telebrás... É outro problema, porque a Argentina resolveu isso. A Argentina resolveu. Não só com a internet, como com a TV digital, né? Com a TV digital. No país inteiro. Aqui no Brasil, a Telebrás está estancada. Está estancada. O Lula recriou a Telebrás, mas ela está travada, esvaziada no seu orçamento. A Telebrás que cuidaria, né, da... Seria a ferramenta pública para fazer uma internet pública, democrática e gratuita. Então, Beto, nós chegamos ao final dessa entrevista, né, no Café da Política e a TV Cidade Livre, da qual você é presidente, o nosso presidente, com muita honra. E eu coloco o microfone rapidamente à sua disposição para as despedidas. Leite, parabéns ao Café na Política, né? Já são muitos anos criando uma estrada própria, com uma singularidade na forma de abordar temas tão complexos, né? E é isso que nós precisamos ver na TV brasileira. Então, uma saudação aos telespectadores do Café da Política. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, Beto.